ontem, em cima do lance, porque tinha acabado de sair a notícia sobre aquela mensagem do Daniel Worcari para o Alexandre de Moraes no dia da sua primeira prisão, ele conseguiu bloquear. Eu cheguei a comentar aquilo aqui no programa. O programa teve uma grande repercussão aí, teve uma audiência ao vivo nesses 10 dias agora que estamos completando. Agradeço muito a vocês que estão chegando e lembrando de serem membros, que me ajuda muito também. E aí agora se descobriu que havia mais mensagens, um total de 9 mensagens trocadas pelo Moraes e pelo Vorcari só naquele dia, tá? Eles tinham encontros, eles tinham telefonema, videochamada, etc. Tinha uma intimidade que está ficando cada vez mais clara e cada vez mais comprometedora para o ministro Alexandre de Moraes. Então vamos ver a nova matéria em cima dessas novas mensagens. Pode colocar o primeiro print aí na tela, produção? Então, aí, a matéria do jornal O Globo, da equipe da Malu Gaspar, com outros repórteres, e eu estou um pouquinho de delay aqui, então deixa eu só abrir aqui no meu celular também, porque vocês já estão vendo na tela, mas eu ainda não. Agora sim, Forcade falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia em que foi preso em 2025. Troca de mensagens entre eles durou todo o dia da prisão e mencionava a necessidade de entrar no circuito do processo. Então, isso aí que a matéria está mostrando é o que a Polícia Federal descobriu, tá? Não é nem assim, investigação jornalística, é, claro, a apuração com fontes para a obtenção do relatório e a contextualização. Mas a Polícia Federal avançou nas investigações e está havendo aí essa revelação por parte da imprensa. Inclusive, estou falando isso porque o Vorcaro acabou de pedir ao Supremo Tribunal Federal um inquérito sobre o vazamento desses supostos diálogos com Alexandre de Moraes. E é preciso tomar cuidado, porque na hora de fazer a operação abafa, blindagem, eles vão usar tudo isso. Vão falar em vazamentos seletivos, vão tentar declarar nulidade porque vazou. Vai ter gente para dar todo tipo de alegação que é para varrer a sujeira para debaixo do tapete, como fizeram na época da Lava Jato. Mas a gente tem que noticiar aqui e tem que mostrar justamente que tem fatos graves a serem investigados que não podem ser abafados. Então vamos ler aí um pouquinho dessa matéria até chegar nas anotações do Vorcari. O próximo print mostra justamente que já é lá no meio da matéria que o blog teve acesso com exclusividade a essas 9 mensagens, aos prints, né, trocados as mensagens trocadas entre os dois via Zap, WhatsApp, é que eu falo para ficar mais sucinto, mas tem gente que reclama, então fala o nome completo, WhatsApp, entre as 7h19 e 20 horas e 48 minutos daquele dia. Nós confirmamos que o número do celular que aparece nos prints é o do ministro, o Moraes, e esse último contato entre Vorcari e Moraes se deu pouco mais de uma hora antes da abordagem policial no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que ocorreu por volta das 22 horas. Lembra que o Vorcari estava indo para o exterior, mas a polícia acabou impedindo. Ele foi preso, teve a prisão preventiva relaxada, ficou sob tornozeleira eletrônica, continuou delinquindo, aparentemente, e foi mandado de volta para a cadeia pelo André Mendonça. Vamos para o próximo print. Tanto o dono do Master como o Moraes, atenção para esse aspecto. Escreviam o texto nos blocos de notas de seus aparelhos, tiravam prints e depois enviavam como imagens de visualização única. Guardem isso como imagens de visualização única. Isso é um ministro do Supremo Tribunal Federal apagando o rastro em WhatsApp em conversa com um sujeito que todo mundo já sabia que era picareta. Todo mundo já sabia. Repito, já tínhamos feito matéria no veículo onde eu trabalhava, que eu dirigia, de capa de revista, a respeito de todas as suspeitas sobre esse sujeito. E o magistrado da mais alta corte do país estava trocando mensagem com ele no momento em que ele estava preocupado com a iminência da prisão dele. É muito grave o que a gente está observando. E aí, por isso, as mensagens do ministro não estão disponíveis. Já as de Vorcari continuaram acessíveis no próprio celular. Os horários de cada nota do banqueiro obtida pela reportagem coincidem com os das mensagens. Então, o que acontecia? E muitos de vocês, eu mesmo, muitas vezes faço isso, e vocês devem fazer também. Às vezes você vai escrever no WhatsApp, que aparece aí, quando você está escrevendo no WhatsApp, aparece para outra pessoa, né, que você está digitando e tal. Você não fica horas ali, né, aparecendo que você está digitando, às vezes a pessoa está esperando, etc. Você faz ali um rascunho
no aplicativo de notas, e depois você copia e cola e manda aquela mensagem para o seu interlocutor, até para você lapidar ali a mensagem que você quer mandar, etc., não criar qualquer tipo de ambiguidade, de má interpretação. Eventualmente você quer ser mais educado, você quer tocar num tema sensível, você escreve no aplicativo de anotações. E o Vorcaro fazia isso. E aí, o que a Polícia Federal e os jornalistas estão mostrando é que havia o rascunho ali, havia aquela mensagem anotada no aplicativo de anotações, e ela, logo em seguida, era enviada. Teve uma ali que estava apenas com um delay, tinha sido anotada antes, aí demorou um pouquinho para ser enviado, algo parecido nesse sentido. Então, é isso que está sendo mostrado aí, e continua a reportagem. Em geral, enviadas 1 minuto depois de serem salvas. Apenas uma foge do padrão e tem um intervalo de 6 minutos entre o horário em que a nota foi fotografada e o seu envio. É o que eu estava aí explicando. Aí, vamos fazer um parêntese aqui. Moraes, visualização única. Vamos lembrar o que o Moraes falava em outros casos, mas especificamente no da Débora dos Santos, que escreveu lá o Perdeu o Mané com batom na estátua do STF, sofreu uma condenação duríssima sob relatoria do Alexandre de Moraes. E aí, olha só o que se dizia, próximo print. Reforça a conclusão referida a demonstrar desprezo as do, para com o Poder Judiciário, sempre tem uns errinhos de português nas decisões do Moraes, e a ordem pública, o fato de que a ré apagou e ocultou provas de sua intensa participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, que ocasionaram os danos relatados. Haja vista, então você tem o Moraes aí falando, e aí ele vai citar a Polícia Federal. Haja vista a conclusão apresentada pela PF em informação de Polícia Judiciária relacionada ao celular de sua propriedade, portanto, ao celular da Débora, no sentido de que, aspas, aí ele dá aspas para o relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal simplesmente constatou que não foram encontradas conversas relevantes nos aplicativos de mensagem do WhatsApp sobre os assuntos que concernem o objeto das investigações, o número burocrático lá do documento. Foi observado nessa análise que existem diversas conversas no aplicativo WhatsApp, que estas têm uma interrupção nos diálogos concernentes ao período entre dezembro de 2022 e a primeira quinzena de fevereiro de 2023. Obviamente, foi no meio desse período o que aconteceu o ato de 8 de janeiro de 2023, né? O período aí entre dezembro e fevereiro, 8 de janeiro está ali no meio. Isto pode, continua a PF, ser um indício de que Débora dos Santos tem apagado do seu telefone os dados relevantes referentes ao período das manifestações antidemocráticas e atos antidemocráticos do dia 8/1 de 2023. Fecho aspas, são palavras da Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal ali estava na sua função de descrever as provas que ela encontrou. Mas o Moraes, ele faz uma interpretação crítica da atitude, dizendo que ela demonstra desprezo para com o Poder Judiciário e a ordem pública, que a ré apagou, etc. Então, assim, a gente tem visto de uma forma frequente os ministros do Supremo Tribunal Federal cobrarem dos outros um rigor ou determinada transparência e outras atitudes e valores, etc., que eles não cumprem, que eles não desempenham, que eles não ilustram nas suas condutas. Claro que pode ser uma situação um tanto diferente. Você já tinha ali uma pessoa envolvida num ato que estava gerando um processo, etc. Só que o Daniel Vorcário já era essa figura sabidamente encalacrada aí num imbróglio que certamente teria consequências. Todos nós já estávamos acompanhando essa iminência de alguma atitude contra ele. E o Moraes estava lá pertinho dele, trocando ideia e dando margem e intimidade para o sujeito perguntar se ele conseguiria bloquear. Será que ele estava falando? Aparentemente, podia estar falando da prisão iminente, porque ele tinha acesso ilegal a sistemas
e eu expliquei isso aqui ontem, anteontem, de modo que ele estava sabendo onde estava tramitando uma investigação sigilosa a seu respeito, vazou essa informação para um veículo de imprensa que, segundo a Polícia Federal, estava sendo remunerado para ser simpático a ele, e, e aí esquentou essa informação para depois ir lá fazer uma petição contrária à sua prisão na vara específica que ele só sabia que era aquela porque ele tinha obtido ilegalmente. Mas aí ele estava citando o veículo, né, o bastidor do Diego Scosteg, que tinha publicado a informação que ele repassou, mas que tinha sido obtida ilegalmente. Então, o Moraes estava em contato com essa figura. Agora vamos passar, então, para as imagens da troca de mensagens. Vamos soltar aí a imagem geral, que mostra o WhatsApp do Alexandre de Moraes e do Daniel Vorcaro, com as mensagens que são de visualização única e, portanto, estão apagadas, do Alexandre de Moraes, e aí as referências da data e dos horários das mensagens entre os dois, né, tanto do Moraes quanto do Daniel Vorcaro. Então, essa é a janela de WhatsApp entre o Moraes e o Vorcaro. E agora vamos começar a ler as anotações no aplicativo do Daniel Vorcar. Então, pode passar aí para o próximo print. Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores daqui e tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Aliás, queria até contextualizar, era a parte relacionada à venda para Fictor, né, que estava acontecendo naquele momento. Sendo que ele iria para fora do Brasil para negociar a outra parte com investidores estrangeiros. Então, ele está relatando isso para o Moraes no rascunho feito no aplicativo de notas. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhe. Repare, tema que falamos. Quer dizer, são mensagens que mostram que já havia conversas anteriores nesse sentido entre o Vorcari e o Moraes. E aqui eu tenho que lembrar pela enésima vez. Moraes, cuja esposa tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, cujo dono é o Daniel Vorcari. Então sempre ficou aquela pergunta: o contrato é com quem? É com a Viviane Barcini Moraes, a esposa do Moraes? Ou é uma porta que estava sendo aberta para que o Moraes tivesse toda uma boa vontade e oferecesse ali uma consultoria informal, que ele pudesse ficar mandando mensagem de WhatsApp, perguntando se ele tinha alguma novidade, se ele conseguiu fazer alguma coisa que o Vorcário queria. Então, esse que é um dos grandes problemas dessa história. E a investigação precisa avançar nesse sentido, apesar de todas as tentativas de abafo. De um outro lado, então ele fala, né, que falamos a respeito disso, mas a turma do BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que tinha aquela negociação com o Master para tentar, aparentemente, apagar também os rastros de fraude e ainda gerar uma bolada, me disse que está tendo um movimento de sacanagem do CAS. E que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Eu estava falando agora há pouco que, olha, esse vazamento aí de diálogos pode servir para nulidade, etc. O suspeito que o Vorkata está dizendo isso, olha, é horrível vazar e tal, porque eram informações comprometedoras a respeito dele. Mas, ao mesmo tempo, ele estava, assim, sugerindo para o Moraes que, olha, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. O que eu depreendo dessa frase é que, olha, aproveita aí esses vazamentos e, sei lá, dá uma decisão. Faz alguma coisa, mostra aí que não podia estar vazando e tal. Então, de repente, pode entrar aí no circuito do processo para me ajudar. Vamos ver o próximo print de anotação do Borcar. Agora são mais curtinhos. Ele fala, ele escreve, né? Fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. Aí, 17 de novembro de 2025, o dia em que ele foi preso. Ó, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação. Ele estava querendo ali fazer aquelas negociações que limpassem a barra dele para mostrar que ele tinha condições
de mostrar que era um banco que atuava com lisura. Ele estava tentando varrer a sujeira para debaixo do tapete. Próximo print. Alguma novidade? Aí é aquele que foi comentado ontem, mas agora com imagem aí. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? É o suposto banqueiro na iminência da prisão, perguntando para o ministro da mais alta corte do país, que lhe dava intimidade, cuja esposa tinha um contrato de 130 milhões de reais com ele, perguntando se ele conseguiu ter notícia, quer dizer, se ele conseguiu atuar de uma maneira que pudesse trazer algum elemento favorável que pudesse ser utilizado pelo Daniel Vorcari, e mais, se ele conseguiu, o Moraes, bloquear, sendo que ele estava preocupado com a prisão. É muito grave o que a gente está assistindo nas condutas dos ministros do STF. E aí o próximo print, ele reforça, e você vê que é de 2 horas e meia, quase, depois. Quase não, né? 26, 30, 2 horas e 32 minutos depois aqui, estou vendo rápido. Alguma novidade? Reforça a pergunta o Daniel Vorcari. Ele estava querendo que o Moraes trouxesse informações para ele, trouxesse algum tipo de decisão que o aliviasse. Como que um sujeito como ele, o Euzinho, que ontem eu comentei e ironizei, porque tinha aquela outra mensagem dele para a namorada, eu falando, eu discursando para ministros do STF, do STJ, Euzinho Daniel Vorcar tem intimidade com o ministro do STF, pergunta, tem alguma novidade? Conseguiu aí? Conseguiu resolver as paradas aí, malandro? Conseguiu bloquear. É absolutamente nefasto esse tipo de promiscuidade entre agentes de uma ala podre da elite econômica e da alta cúpula do judiciário. Vamos ver o comentário de ontem, que eu cheguei até a citar aqui, mas não mostrei na tela, da Transparência Internacional Brasil, e depois eu mostro de hoje. Pode colocar aí. Vorcar em mensagem a Moraes logo antes de ser preso. Conseguiu bloquear? Bloquear o quê? Moraes prestava serviço à defesa de Vorcar? A resposta do ministro, que foi apagada do celular, tem algo a ver com o contrato de 129 milhões de reais de sua família com o Master? Toda essa suspeição é extremamente grave e o STF jamais recuperará sua credibilidade enquanto tudo isso não for investigado de maneira aprofundada e independente. E aí vamos ao comentário de hoje a respeito de novos elementos dessa história que eu já estou comentando aqui. Transparência Internacional Brasil diz: em um país onde impera a lei, os ministros Toffoli e Moraes já seriam investigados desde as revelações iniciais de seus negócios e relações com o Vorcari. Frente à escalada do caso, o PGR Paulo Gonet ainda tem a oportunidade de mostrar ao Brasil e ao mundo que não é Augusto Aras. A Procuradoria-Geral da República precisa cumprir seu papel constitucional com independência e destemor. É um dos maiores vexames em toda essa história, mas não foi por falta de aviso que eu estava lá apontando desde a raiz o comportamento de Paulo Gonet, ex-sócio de Gilmar Mendes, amigo de Moraes e adulador de todos esses ministros do Supremo Tribunal Federal, como eu mostrei pelo que ele falou na própria sabatina que o reconduziu ao cargo. Culpa também dos senadores, como sempre. A turma de rabo preso que não quer problema com o Procurador-Geral da República, que denuncia para o Supremo de pessoas com foro privilegiado, como os próprios senadores. Então, ele adulou, elogiou a transparência, a lisura, a técnica, todas essas qualidades que a gente não vê nas decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente do centrão do STF, e agora com o Flávio Dino acoplado